Oscar Piastri não parou de bater e é o novo líder do Mundial. Mas nas terras quentes onde eles têm que correr, tanto Verstappen quanto Norris buscarão vingança e parar o australiano. Bem-vindo, seja assim, à sexta rodada do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio de Miami. Chegou a hora do encontro anual que desafia os pilotos a correr nas terras ardentes da Flórida, no circuito Miami International Autodrome, que rodeia o estacionamento do Hard Rock Stadium. Além do formato sprint para 2025, vem com uma batalha pelo título extremamente interessante. Oscar Piastri lidera o campeonato após 2 corridas excelentes. Há muita expectativa sobre o que a McLaren fará com a nova regulamentação técnica da Espanha. E Verstappen não para de farejar sangue e sabe que de maneira alguma está perdido na luta, apesar do carro instável que tem. Portanto, ninguém pode dar nada como certo. E essas corridas são críticas tanto para a McLaren quanto para a Red Bull. Tudo pode mudar em algumas corridas, mas os pilotos saem para aproveitar agora. Ou talvez se arrependam mais tarde por não terem feito isso. Vamos começar assim a prévia do Grande Prêmio de Miami, 2025 da Fórmula 1. A temporada de 2025 segue intensa, mas tudo pode mudar drasticamente em poucas corridas. As equipes sabem que precisam maximizar seus resultados, pois ninguém sabe o quanto as coisas podem mudar. Uma vez chegada a Grande Prêmio da Espanha, é a vez dos Estados Unidos introduzirem o primeiro dos seus 3 grandes prêmios do ano. Aquele que é corrido em frente ao Hard Rock Stadium, como passarela de famosos e que virá temperado com o formato sprint. Então, senhoras e senhores, é hora de conhecer o local que dará vida à sexta rodada do Mundial em nossa seção do circuito para analisar as chaves do mesmo. Miami, Estados Unidos. Seu circuito é o Autódromo Internacional de Miami, localizado nesta mesma região do estado da Flórida. Inaugurado em 2022, projetado pela Apex Circuit Designs. 5,4 km com 57 voltas e 19 curvas. 3 zonas de ativação do Drag Reduction System e 3 potenciais zonas para ultrapassagens. Caracterizado por ser uma pista sinuosa, rápida, quente e semi-urbana, o primeiro setor é uma parte técnica, com muitas curvas rápidas, curtas, retas e frenagens interessantes. Em linhas gerais, é o setor mais técnico do circuito que inicia com a reta principal, que é a zona de ativação do Drag Reduction System. Apesar da distância, geralmente não é a melhor zona para ultrapassar, mas não é impossível. Em seguida, adentramos o coração do setor, onde após a intensa frenagem da curva 1, há uma seção de curvas velozes que incluem uma grande à direita e algumas encadeadas que desafiam a estabilidade do veículo. E para fechar, outra grande curva à esquerda, que se entra com muita velocidade. Mas o vértice vai se fechando de forma progressiva, tornando-se um setor muito rápido que requer apoio aerodinâmico e estabilidade do monoposto, sendo uma das partes mais desafiadoras do traçado de Miami. O segundo setor é geralmente percorrido com o pé no fundo, mas é de longe a zona mais lenta, travada, técnica e complexa de todo o circuito. Inicia-se com a extensa reta que vai da curva 8 até a freada da curva 11. Em meio a este caos, o Departamento de Recursos Criminais é ativado. Pela segunda vez no circuito, junto com a forte frenagem da curva 10, proporcionando uma das melhores zonas de ultrapassagem da pista. Mas uma vez cruzada esta curva, começa o calvário com curvas muito lentas, dando atenção especial à chicane das curvas 14 e 15, que obriga a subir nos pianos. Mas é uma área que requer tração e uma boa passada por curva lenta, mais punida do que em qualquer outra parte neste circuito. Uma combinação muito rápida e técnica, que é a maior dor de cabeça para equipes e pilotos. O último setor é essencialmente o mais rápido. Conta com 3 curvas e uma longa reta, o último ponto de ativação do Drag Reduction System. É ativado no meio dela e na frenagem da curva 17 proporciona uma boa zona para ultrapassar. Ao sair desta curva, busca-se tração e sair bem posicionado para a próxima zona de Drag Reduction System. E com isso terminar a volta neste circuito de Miami. Miami é um circuito muito complexo, mas ao mesmo tempo traiçoeiro e complexo, fazendo com que as corridas tendam a ser mais variáveis do que aparentam. Em primeiro lugar, não é apenas uma pista simples, e em muitas partes um mínimo erro pode te jogar contra o muro. Eu digo, essa pista pode parecer muito simples no papel, mas acreditem,
Não é nada disso. Em resumo, na primeira parte da pista, o mais importante é a tração e uma boa passagem pela curva de alta velocidade. No segundo, velocidade máxima do monoposto, além de tração e bons freios para a segunda metade do setor. E o terceiro, novamente, destaca a velocidade máxima e os freios, que serão fortemente castigados. Este circuito semi-urbano possui características que o tornam uma pista complicada, além de outros dados a serem considerados. E o Safety Car apareceu em 2 de 3 grandes prêmios, então temos uma probabilidade de 66% do Safety Car aparecer durante a realização desta competição. E há um claro ponto de perigo neste circuito. Justamente o setor lento, que abrange desde as curvas 3 e 16, onde é muito fácil perder o controle do carro. E se você tracionar mal, como o muro está colado à pista, é muito fácil atingi-lo. Além disso, é provável que o impacto seja muito violento. Do mesmo modo, se você pular demais na chicane, é fácil danificar o carro. Portanto, em termos gerais, este é o ponto mais perigoso desta pista, e onde qualquer erro, acreditem, será severamente punido. Os freios e a tração são necessários neste circuito, que tem poucas curvas lentas e que também são acompanhadas por longas retas. Assim, seu papel é essencial nesta pista. Mas também não são elementos muito castigados. As equipes geralmente configuram os carros com carga aerodinâmica média-baixa para lidar com as longas retas desta pista. E como não há muitas curvas velozes, neste circuito é possível ultrapassar devido às longas retas e às 3 zonas de ativação do Drag Reduction System disponíveis. Logo, as batalhas são viáveis se todas as zonas de Drag Reduction System oferecerem uma chance nítida de ultrapassagem. A primeira é a combinação de reta e frenagem da curva 10, que graças à zona de velocidade anterior é possível ultrapassar, tanto antes de chegar à curva quanto estendendo a frenagem. Sempre e quando se capture o interior, porque pelo exterior é muito fácil que te levem para fora da pista. A segunda reta do terceiro setor proporciona uma grande oportunidade se sair melhor tracionado das curvas 16 e fizer sucção ao rival por toda essa reta. Similarmente, é possível ultrapassar antes da frenagem ou durante ela, tornando as condições muito semelhantes à da zona de Departamento de Recursos Criminais anterior. É crucial capturar o interior, pois ultrapassar pelo exterior é muito difícil devido ao ângulo da curva. Se você ultrapassar nesta parte do circuito, a zona de detecção do próximo Drag Reduction System está logo após a saída desta curva, o que faz com que na terceira zona, o piloto que acabou de ser ultrapassado possa contra-atacar muito facilmente. Exatamente na zona da reta principal, que é a menor zona de Drag Reduction System, as ultrapassagens neste circuito são as mais complexas, quase todas feitas na frenagem, sem ultrapassar o impossível. Mas também não é muito simples ver manobras neste ponto específico do circuito. Mas ao ultrapassar, aqui garante uma chance de escapar por todo o primeiro setor. Portanto, a dificuldade para fazer ultrapassagens em uma escala de 1 a 5 poderíamos classificá-la como um 3. Não é impossível, você pode lutar e conseguir. Porém, os pilotos precisam planejar bem as ultrapassagens e evitar os trenzinhos de Drag Reduction System. Portanto, apesar das retas, não se torna particularmente fácil. No pit lane de Miami, a velocidade é de 80 km por hora, sendo de trânsito rápido. Sua entrada não requer um desvio súbito e sua saída corta a curva número 1. E uma parada completa com troca de pneus pode ser concluída em um total de 22 segundos. E o desgaste de pneus nesta pista está em um ponto médio. O asfalto não é muito abrasivo e as cargas laterais e o estresse no pneu estão equilibrados. Nem muito desgaste, nem pouco. E normalmente, em anos anteriores, as corridas podiam ser completadas com uma única parada nos boxes, mas este ano as coisas mudaram. Para esta edição, a Pirelli levará os compostos CE 1, 3, 4 e 5. Ou seja, a gama suave do seu jogo para dar vida a uma corrida muito mais difícil em termos de degradação. Miami combina glamour, tapete vermelho e um circuito técnico e veloz extremamente desafiador. Muros colados à pista e setores completamente travados. Não é uma pista fácil e o menor erro pode mandar qualquer um com excesso de confiança contra o muro. Portanto, dominar este circuito ardente, quente como a cidade de Miami, nem difícil como esta cidade, é um trabalho que apenas alguns pilotos conseguem realizar. Piastri mantém sua sequência arrasadora, assumindo pela primeira vez a liderança do Mundial de Pilotos da Fórmula 1. Mas o que acontecerá em algumas corridas ainda é um mistério. A McLaren sabe que precisa seguir vencendo, já que o futuro após a Espanha é incerto. Portanto, Verstappen buscará revanche, Piastri continuará ganhando e ampliando a vantagem, e Norris se recuperará após seus constantes tropeços.
Portanto, senhoras e senhores, é hora de analisar um a um os times e pilotos desta nova rodada. A ser corrido no solo de Miami, Oscar Piastri obteve sua 4ª vitória na temporada pela McLaren, assumindo a liderança do campeonato. Porém, dúvidas permanecem sobre o futuro da equipe quando a nova regulamentação técnica, que regulará a flexibilidade das asas dianteiras, for lançada. A qual, pelo menos oficialmente, a McLaren não tem medo, mas chega em um circuito onde novamente podem voltar a brilhar com muita força. Já que em características, circuitos de curvas lentas e tração são muito melhores para a McLaren do que os circuitos de lançamento como Jeddah. Agora sabe-se que no Grande Prêmio passado, introduziram uma melhoria no difusor que só usaram nas práticas, mas que decidiram não introduzir, o resto do fim de semana. Sabe-se que era um teste do próximo pacote que este time espera, seja para o Grande Prêmio de Miami ou para o Grande Prêmio de Imola. No entanto, existe um sentimento geral no paddock que gera a dúvida de se essa peça não falhou, e por isso decidiram não montá-la durante o resto do fim de semana. Portanto, a dúvida que nos resta neste Grande Prêmio é se voltaremos a ver esse novo difusor ou se a equipe o retira completamente até reavaliá-lo e entender seu impacto. É certo que nas próximas 3 corridas, a McLaren parecerá muito forte, pois são circuitos que agradam ao MCL 39, mas não podem descansar sobre os louros, pois muitas equipes começam a trazer melhorias. E a sombra da Red Bull e Max Verstappen se torna cada vez maior nos espelhos das pessoas de Woking. Arábia, definitivamente, não foi o grande prêmio para a Mercedes, porque, apesar de gostarem deste tipo de circuito, o W16 acabou sofrendo com a alta degradação do pneu. Após 3 GPs interessantes, especialmente em Jeddah, eles se tornaram a 4ª força, atrás da McLaren, Red Bull e até da Ferrari de Charles Leclerc. E o pior disso é que, como aconteceu anteriormente, a Mercedes não sabe bem o que acabou acontecendo com o carro. Esperam-se melhorias em Imola para consolidar o desempenho do carro. Sabe-se que a classificação do W16 é superior ao seu ritmo de corrida. Assim, em circuitos não degradantes, eles conseguem manter a posição e serem competitivos sem dificuldade. E isso pode ajudá-los nos próximos GPs, em circuitos onde a qualificação é extremamente importante. Certamente, este fim de semana pode ser complicado para a Mercedes, especialmente devido ao formato sprint, que reduz muito a janela para operar os carros e praticar as configurações. Precisamos ver como a Mercedes resolve o problema que prejudica seu ritmo de corrida e o quanto podem evoluir. Quando as primeiras atualizações para o carro chegarem, Red Bull em Jeddah confirmou o que eu disse antes. Em circuitos rápidos, onde a parte da frente do carro ganha mais destaque, o carro é capaz de lutar. Isso deu novo ânimo à Red Bull, que aguarda o pacote de Imola e as regras técnicas da Espanha para retomar sua força e encarar a McLaren de forma mais eficaz em todas as pistas do calendário. Existe o rumor de que para Miami levarão algumas peças novas que servirão como introdução para o grande pacote que esperam em Imola, onde a Red Bull já deposita a maior parte das esperanças de vencer os papaya em todos os tipos de circuitos. Mas para este grande prêmio, pelas características da pista de Miami, podem voltar a ter um fim de semana complicado, já que Miami não é um circuito que seja benéfico para o RB21, que pode voltar a detonar o equilíbrio instável do carro. Embora em Jeddah tenham sido feitas algumas mudanças invisíveis que serviram como preparação para o que está por vir em Imola, para colocar o RB21 em uma janela de operação mais otimizada, o que deve ajudá-los no circuito de Miami. Resta-nos ver se a Red Bull pode voltar a mostrar a mesma força que vimos em Jeddah ou se, por outro lado, e como muitos esperam, voltam a sofrer, como no circuito do Bahrein e no circuito da China. A Ferrari comemorou o pódio de Charles Leclerc em Jeddah, mas isso não esconde que seu carro continua sendo bastante problemático, especialmente acentuado na classificação, onde a diferença é abismal em relação ao ritmo de corrida. E na Fórmula 1 de hoje em dia, onde os carros sofrem tanto para seguir uns aos outros, as difíceis classificações complicam enormemente a vida da Ferrari. E outra questão é que Hamilton continua com problemas para se adaptar ao carro, no qual não tem confiança, e não permitiu que ele aproveitasse todo o seu potencial. Assim, a Ferrari tem muito a resolver com os próximos pacotes de melhoria. Mas o que se sabe é que uma das grandes forças deste monoposto é o tratamento dos pneus. E neste circuito, embora não seja tão degradante, essa força pode ajudá-los a obter um ótimo resultado. O desafio é que com o formato sprint, ou seja, 2 classificações e pouco tempo para ajustar os carros, este circuito pode ser difícil de enfrentar. Para a equipe do Cavalino Rampante, Williams reassumiu sua posição como a melhor equipe do meio da tabela.
mas a Williams confirmou que espera poucas melhorias nesta temporada e teme que as outras equipes os alcancem por isso, pois estão totalmente focados na próxima temporada. Assim, a estratégia principal da Williams para esta temporada é pontuar agora que tem um dos carros mais competitivos do meio do grid, e resistir se os outros começarem a atualizar o monoposto. Portanto, eles sabem que pelo menos em Miami, as oportunidades estarão lá para poder somar alguns pontos e a Williams quer aproveitá-las para tentar resistir na sua posição atual na tabela de construtores. O desempenho da Haas tem sido inconstante nesta temporada, alternando entre uma equipe do fundo do grid e uma das melhores do meio do pelotão. E o próprio Ayoko Matsuo deu respostas, comentando que o equilíbrio do carro muda muito em relação aos pneus que são utilizados durante um fim de semana. É comum que nos fins de semana, com pneus C3, CE4 e CE5, o carro sofra como na Austrália ou em Leda. O problema está na classificação e na corrida, onde já não podem fazer muito. Portanto, se essa situação mencionada pelo próprio chefe de equipe for confirmada, essa equipe estará em sérios problemas até a rodada da Espanha. Porém, a situação para este grande prêmio é bem incomum. Embora os pneus possam não ser ideais para a Haas, circuitos como o de Miami os favorecem. Apesar do problema específico, eles podem ter opções para pontuar. Embora, olhando para isso, não parece que vai ser algo particularmente simples. A situação da Aston Martin segue difícil, com poucas perspectivas de melhora, com as primeiras atualizações que o carro terá, pois se entende que para ser competitivo, a Aston Martin teria que redesenhar muitas coisas do carro atual. Que por tempo e recursos, pensando em 2026, não é algo ideal. E soube-se por algumas pessoas que Adrian Newey não quer perder tempo com este monoposto, tentando melhorá-lo. A Aston Martin trará atualizações entre Miami e Imola, buscando desesperadamente melhorar seu ritmo. Vamos ver se essas melhorias são a salvação, mas por enquanto, os pontos em condições normais devem ser difíceis de conseguir. Para a equipe de Lawrence Stroll, a Racing Bulls reafirmou que o calor não é uma condição ideal para seu carro de corrida, mas eles se saíram muito melhor em Jeddah, onde Hadjar somou pontos e Lawson terminou em 11º. Neste grande prêmio, espera-se que a equipe tenha um bom desempenho e seja forte candidata a pontuar. Uma atualização significativa é aguardada para Imola, consolidando a posição da Racing Bulls no meio da tabela, e pouco a pouco ir à casa das pessoas da Williams. Portanto, este fim de semana é muito importante para os pequenos touros de corrida, e as possibilidades estarão para que tanto Hadjar quanto Lawson possam ter uma boa corrida neste fim de semana. A Alpine mostrou que seu ritmo, pelo menos do lado de Pierre Gasly, tem sido positivamente em alta desde a primeira corrida do ano. Os pontos não foram possíveis em Jeddah devido ao acidente do francês e da estratégia desastrosa da equipe com Jack Dujan em seguida. Mas em Miami, eles estão otimistas para se reaproximar e disputar essas unidades. Sendo Miami um grande prêmio, onde eles precisam se catapultar mais à frente na tabela para começar a desafiar seus rivais Williams, Racing, Bulls e até mesmo a equipe da Aston Martin. Como eu disse, este grande prêmio é crucial para a Alpine em sua busca por lutar no meio da tabela. E, acima de tudo, de Dujan, que ele entregue o resultado que tanto precisa para aliviar a pressão que tem sobre suas costas. Sobre a Sauber, não há muito mais a acrescentar. Eles estão completamente concentrados em 2026. Para esta corrida, em condições normais, é improvável que eles pontuem, pois parece ser uma tarefa muito complicada. Então, a Sauber simplesmente vai em busca de terminar a corrida, ver se ocorre um contexto caótico, que lhes permita somar pontos neste grande prêmio para tentar um milagre que os tire do fundo da classificação. A previsão do tempo para o fim de semana pode surpreender se a tendência continuar nos próximos dias. E é que apesar de para sexta-feira e sábado não se esperar chuva, no domingo, justo na hora em que a corrida começa. Por enquanto, há 40% de chance de chuva. Se essa probabilidade continuar subindo, a corrida de domingo pode ser bem mais interessante. Embora em Miami, o clima costuma ser um pouco imprevisível, então podemos esperar tanto que chova no domingo, quanto que não aconteça absolutamente nada. Mas com base nas informações, senhoras e senhores, pelo menos por enquanto, preparemo-nos para um grande prêmio. Com piso seco, mas com probabilidade de chuva que pode aumentar nos próximos dias. E, por último, para terminar com este grande prêmio, é hora da sessão de dados históricos deste circuito, deste grande prêmio de Miami. Para que você leve um pouco de trivia desta prévia para sua casa. Diferente de outros circuitos no mundo, o Autódromo de Miami, criado em 2022, foi projetado e construído pela empresa britânica Apex Circuit Designs, não por Germain Tilke, que foi a criadora de outros circuitos no mundo, como o Autódromo de Dubai, algumas melhorias no circuito de Singapura.
e que de fato seria a construtora do primeiro design original do Grande Prêmio de Miami quando seria corrido no centro desta cidade. Independente da opinião sobre o circuito de Miami, é melhor se preparar mentalmente, pois ele estará no calendário até 2032. O Grande Circo assinou um contrato de 10 anos com a Fórmula 1 em Miami, quando o Autódromo Internacional de Miami chegou à categoria em 2022. Os dados sobre os pilotos americanos contaremos no devido momento, quando for feita a prévia do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Mas o que eu posso te contar é que na história do circuito máximo, Miami teve 3 pilotos que nasceram nesta região e que competiram na Fórmula. O primeiro deles foi Phil Hill, nascido em Miami em 1927 e que em 1961 foi campeão do mundo da Fórmula 1. Correndo para a estrutura da Ferrari. O segundo piloto que competiu na Fórmula 1 de Miami é Pietro Fittipaldi, neto do bicampeão mundial de F1, Emerson Fittipaldi, que, apesar de correr representando o Brasil, nasceu em Miami em 25 de junho de 1996. E o último é Logan Sargent, que pilotou para Williams em 2023 e 2024. E quem foi o único local a correr completamente no Grande Prêmio de Miami diante de seu povo. O recorde de volta na corrida pertence a Max Verstappen, que em 2023 marcou a volta mais rápida com um tempo de 1:29.708. Apenas Red Bull e McLaren venceram este Grande Prêmio, sendo a equipe das bebidas energéticas a maior vencedora, com 2 vitórias em 2022 e 2023. Os únicos vencedores que este Grande Prêmio teve são em 2024, Lando Norris da McLaren, e em 2022 e 2023, Max Verstappen, que por enquanto se destaca como o maior vencedor da história deste Grande Prêmio. Estes são os dados do Grande Prêmio de Miami a ser realizado neste fim de semana no estado da Flórida. E com isso encerramos a prévia do Grande Prêmio de Miami de 2025 da Fórmula 1. Qual é a sua opinião sobre o circuito? Você gosta? Acha que teremos uma boa corrida neste fim de semana? E claro, me diga o seu top 3 de quem você acha que serão os 3 primeiros pilotos a ocupar o pódio ao finalizar o Grande Prêmio de Miami neste domingo? Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Eu me despeço dizendo que se você gostou deste vídeo, nos dê um joinha. Inscreva-se no canal, ative as notificações para novos vídeos e compartilhe com seus amigos. Convido você a nos seguir no Instagram e Twitter. O link está na descrição do vídeo. E nos vemos neste domingo para o resumo, ao final do Grande Prêmio de Miami. Obrigado por nos sintonizar e até logo.